João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mais uma vez. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem faz uma obra interior, Pai, em cada um de nós. É o Senhor que é capaz de penetrar, Senhor, o nosso interior e transformar o nosso interior. É só o Senhor que pode fazer isso, Pai. Não há ninguém que possa convencer, ó Deus, o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não há ninguém que possa convencer, Pai, que os nossos passos estão longe daquilo que o Senhor sonhou. Não há ninguém que possa nos convencer, ó Deus, senão o Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nessa manhã, nos convença daquilo que está, Pai, longe da Tua vontade, Pai. Nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Nos dê corações humildes, Pai, para receber o que o Senhor vai nos entregar. Que caia por terra todo julgamento, toda crítica, Senhor, e que nós possamos nos colocar no lugar de receptores, Pai, para podermos receber o que o Senhor está nos entregando nessa manhã, Pai. O Senhor é o bom pastor, e o Senhor deu a vida por nós, Pai, na cruz do Calvário. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é o bom pastor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. Fale conosco, Senhor. Transforme o nosso interior. Transforme a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa visão. Faça algo sobrenatural, Pai. Que a gente sinta algo mudando em nosso interior. Que a gente veja algo diferente em nós. Que os nossos sentimentos já não sejam mais os mesmos. Que nós possamos sentir nojo do pecado, nojo daquilo que não condiz com a Tua palavra. E estejamos alinhados com o céu nessa manhã. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre os 7 eu sou que Jesus proferiu no Evangelho de João. E iniciamos essa série de mensagens anunciando uma mensagem sobre o reino de Deus. Uma mensagem que mostrava que Moisés ele se encontra com Deus na sarça que ardia e ele pergunta para o Senhor em nome de quem eu vou, e o Senhor responde para ele: eu sou o que sou, te enviou. É isso que você vai falar. Erreiê, asher erreiê. Ou seja, eu serei o que serei. Eu serei o que você precisa na hora em que você precisa. E tudo isso nós estamos falando desde aquele domingo. O Senhor é o que você precisa na hora que você precisa. O Senhor não é o que você quer na hora que você quer. O Senhor não é o teu mordomo. O Senhor não está para te servir, mas nós somos os servos. Somos nós que servimos ao Senhor. E nós precisamos entender que Ele tem o que nós exatamente precisamos. Porque muitas vezes nem mesmo nós sabemos o que precisamos. É Ele que sabe o que nós precisamos. Então, se você precisa de recursos, você precisa ir aos pés da cruz. Se você precisa de uma pessoa, de um companheiro, de uma companheira, se você está em busca de algo na vida sentimental, é no Senhor que você vai encontrar. Se você precisa de qualquer coisa, não é em nenhum lugar, a não ser na cruz. Por favor, eu quero que você preste atenção na mensagem. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. E é isso que nós estamos recebendo do Pai nessa manhã. O Senhor, nós já vimos que o Senhor falou: eu sou a luz. E a luz é a revelação do reino. A luz é aquilo que revela algo. Então, quando Jesus fala eu sou a luz, Ele está falando: eu sou a revelação do reino, para que você entenda que existe um reino, que existe um rei, e você é um servo. Se você entra nesse reino, você passa a viver uma vida totalmente diferente daquela que você viveu até hoje. Por quê? Porque é uma nova dimensão que nós alcançamos no reino do Espírito. As coisas começam a mudar, a mentalidade muda, a visão muda, os comportamentos mudam, como consequência de uma mentalidade mudada. E é isso que nós precisamos buscar e encontrar no Senhor.
Não é eu não consigo, eu não posso. Nós não podemos, não conseguimos nada se não for a graça dele sobre a nossa vida. Então não se coloque no lugar de vítima, se coloque no lugar daquele que quer romper no mundo espiritual e que quer entrar nessa nova dimensão para viver realidades novas no reino do Espírito. Glória a Deus, amém. Pare de ficar bloqueando a sua mente, cauterizando a sua mente e não querendo receber tudo que o Senhor tem para te entregar, porque tudo que o Senhor tem para te entregar é bom. Amém. Não há nada que Ele faça que seja ruim ou fora de um propósito. Deus não faz nada solto, aleatório. Ele faz tudo com propósito, segundo a vontade dEle. Então entenda, nós não estamos aqui para fazer as nossas vontades. Nós não estamos aqui para fazer os nossos desejos. Nós não estamos aqui para satisfazer. Eu estou com vontade disso, estou com vontade daquilo. Se for lícito e o Senhor avalizar, tudo bem, não tem problema. Mas se está fora daquilo que o Senhor está nos orientando, e mais, conhecendo o reino do Espírito, conhecendo a batalha espiritual, nós não podemos nos enroscar com coisas desse mundo, achando que são coisas normais e naturais. Nós não podemos permitir, porque existe uma frase que o diabo tem falado: não tem nada a ver, isso é normal, não, está tudo bem. E eu estou falando algo que eu vivi muito tempo. Para mim não tinha nada a ver, nada tinha nada a ver. Até que você entra numa nova dimensão do Senhor. E você começa a entender que tudo é espiritual. Você começa a entender que absolutamente tudo é espiritual. E se nós entendermos que tudo é espiritual, nós vamos entender as conexões que o Senhor faz no reino do Espírito. Por quê? Porque se nós estamos andando com o Senhor e nós não devemos nada para o diabo, o maligno não nos toca. Não é isso que diz a palavra? É isso que diz a palavra. E aí nós estamos plantando coisas, colhendo coisas que nós plantamos no passado e estamos colocando a culpa no diabo. Não. Nós precisamos entender aonde nós estamos entrando. Então nessa manhã o convite é para que você entre em uma nova dimensão. Para que você entre em uma nova realidade. Você pode até não acreditar, mas faça o teste, pague para ver, e você vai passar a viver novas realidades. Na minha casa, o meu irmão se converteu primeiro. Na verdade, a minha mãe ia com o meu avô para a igreja, na Assembleia de Deus, e depois de um tempo ela se desviou dos caminhos do Senhor, nem chegou a conhecer a palavra. E ela conheceu meu pai, nasceu meu irmão. O meu irmão foi, com 14 anos, foi embora para uma outra cidade, fazer a carreira de jogador de futebol dele. E lá ele encontrou Jesus. Então ele me apresentou Jesus. E a princípio eu achei engraçado, eu achei besteira, e passou muito tempo até eu ter um encontro genuíno com o Senhor. Mas depois a minha mãe voltou para os caminhos do Senhor, a minha avó voltou para os caminhos do Senhor, a minha irmã se converteu, e o Senhor estava fazendo uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Mas o meu pai nunca quis saber. Eu me lembro um dia que eu precisava ir para a escola, e a escola era algumas ruas para cima da igreja que nós frequentávamos. E o caminho mais fácil era passar na frente da igreja e virar a próxima rua. E meu pai fazia o caminho mais difícil só para não passar na frente da igreja. E o tempo passou. E o meu pai foi acometido de uma enfermidade e recebeu a cura, depois a enfermidade voltou, aí se agravou. Isso não foi rápido, isso foi mais de 15 anos vivendo normalmente, tomando um medicamento, um comprimido por dia, e vivendo normalmente. Ele vivia a vida normal dele. E até que isso se agravou e ele veio a falecer. Mas
na última semana de vida dele, ele entregou a vida dele para Jesus. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o meu pai é um exemplo de pessoa que não se entregou para Jesus antes por medo do julgamento. Não se entregou para Jesus antes por medo daquilo que os amigos iriam falar, porque ele tinha muitos amigos, muitas amizades fortes. Não se entregou para Jesus antes porque os amigos não tinham se entregado para Jesus. Não se entregou para Jesus antes porque ele poderia ser a chacota da turma. Mas no momento de dificuldade, então ele entregou, e graças a Deus por isso. E só há um caminho para o Senhor, só há um caminho para o céu, que é Jesus. Não tem outra forma de nós acessarmos o céu, somente através de Jesus. Então, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, diz a palavra, porque esse é o poder de Deus para a transformação de muitos. Esse é o poder de Deus que nos alcançou. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus que nos alcançou. E isso é para a nossa transformação. Isso é para a nossa edificação. Isso é para o nosso crescimento. Então não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe daquilo que só Jesus pode fazer por você. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que você veio fazer aqui nessa manhã? Tem gente que não sabe o que veio fazer aqui. Tem gente que marcou encontro aqui nessa manhã. E nós não estamos aqui para marcar encontro com ninguém, a não ser com Jesus. Nós estamos reunidos para adorar o nome dEle. Você precisa entender o que você está fazendo aqui. Nós não estamos em um clube social. Esse lugar é um lugar sugestivo, é grande, é bonito, é maravilhoso aqui. Mas nós não nos reunimos para nos confraternizarmos. Nesse momento não, há tempo para todas as coisas. Nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. E no momento de culto ao Senhor, nós precisamos reverenciar ao Senhor. Reverenciar a palavra dEle. Então, se nós tivermos o entendimento do que está acontecendo nesse exato momento, nós não nos distraímos. Nós vamos querer nos alimentar de tudo que o Senhor está liberando nas nossas vidas, sobre as nossas vidas. E assim nós vamos passar a viver uma nova realidade. Assim nós vamos passar a viver uma nova realidade. Se nós absorvermos tudo, entendendo que nós não somos capazes de fazer nada, entendendo que nós não somos autossuficientes, entendendo que nós não somos aqueles que podem fazer alguma coisa longe do Senhor. Não, longe do Senhor nós só vamos viver frustrações, longe do Senhor nós só vamos viver caminhos tortuosos, nós só vamos viver coisas ruins. Nós precisamos nos achegar a cada dia mais à presença dEle e entender o que Ele está liberando nessa manhã, porque cada palavra liberada é decreto no mundo espiritual, para que as nossas vidas sejam mudadas, a nossa realidade seja totalmente mudada. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós não queremos que as coisas saiam do lugar. Quantas são as reclamações do meu e do teu coração? Mas quando o Senhor está te chamando para uma responsabilidade, falando que se você assumir isso, Ele vai mudar a sua vida, você não quer? Não. Aceite isso. Viva isso. Por que você está vivendo? Para qual objetivo você vive? Quais são os teus projetos? E se há projetos pessoais, coloque diante do Senhor para ver se está alinhado com o céu. Nós já falamos sobre eu sou a luz, que é a revelação, mas também falamos sobre quando Jesus fala, eu sou a porta. E a porta é o que dá acesso ao reino. Jesus é a revelação do reino, mas Ele é o acesso ao reino. E hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor é a cobertura do reino. É a cobertura do reino. E nós vamos entender que cobertura fala de muitas coisas. Nós podemos fazer um paralelo com o Salmo 23. E o que diz no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí nós podemos continuar a ler
o Salmo 23 e ver o que Davi está falando. O que Davi está falando? Davi só está informando ao Senhor que tudo o que ele faz, sendo pastor, na vida das suas ovelhas, lá no pasto, lá no campo, é para o Senhor fazer também na vida dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu sou o pastor dessas ovelhas e nada vai faltar para essas ovelhas, porque eu sei quem eu tenho sido. Davi está declarando para o Senhor: Senhor, o Senhor pode fazer na minha vida tudo o que eu faço para as minhas ovelhas, porque o Senhor é o meu pastor. E às vezes nós não temos o entendimento de tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é semente, é plantio. Tudo que nós fazemos, nós estamos semeando. Davi, ele bem cuidava das suas ovelhas. Ele era um bom pastor. Mas Jesus declara: eu sou o bom pastor. Porque só Jesus é perfeito. Só Jesus supre todas as nossas necessidades. Só Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. Mas Davi, ele fez o que ele pôde. Ele fez muita coisa para proteger as suas ovelhas. Ele matou urso. Para proteger as suas ovelhas, ele matou leão. Davi, ele pastoreava com muita excelência. Então por isso ele teve tranquilidade para poder escrever o Salmo 23 e falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo que o Senhor faz na minha vida é aquilo que eu já fiz pelas minhas ovelhas. Tudo que eu faço pelas minhas ovelhas é o que o Senhor pode fazer por mim. E muitas vezes eu e você, nós estamos levando a nossa vida com desleixo, nós estamos empurrando com a barriga, nós estamos fazendo de qualquer jeito, porque essa palavra não é só para pastor, viu? Apesar de ter falado muito comigo, tocou muito meu interior. Porque só nós, pastores, sabemos o que nós passamos ao pastorear. Mas é igual a mãe quando dá o filho, quando dá à luz um filho. As dores do parto já não são mais lembradas quando há a criança nas mãos e essa criança começa a chorar e a alegria vem e toma conta do interior da mãe e a mãe não se lembra mais das dores que ela passou. Acho que é por isso que engravida de novo, né? E quando nós vemos uma vida transformada, eu estou falando o pastor, quando nós vemos uma vida transformada, não há dor, não há mais lembrança de dores, não há mais tristeza, não há mais frustrações, não há mais nada que possa mudar a nossa decisão em cuidar de almas. E Jesus é o bom pastor. Tudo que eu faço e da forma que eu faço, eu informo ao Senhor que é a forma que Ele pode fazer comigo. Tudo que você faz e da forma que você faz, você está informando ao Senhor que é o que Ele pode fazer com você. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para os homens. Por isso que tudo que nós fazemos tem que ser feito com excelência. Eu admiro muito a minha esposa. E não é porque ela é minha esposa, não é porque ela é o amor da minha vida, mas eu admiro muito ela. E todos que andam com ela, estão perto dela, sabem a excelência que ela entrega em tudo que ela faz. Às vezes é madrugada, eu falo: Jesus, vai dormir. Não, eu preciso terminar isso. Mas amanhã você termina. Amanhã não vai dar tempo, amanhã eu não consigo, amanhã eu preciso terminar isso. Só que o terminar dela não é rápido. Por quê? Porque ela quer fazer tudo com excelência. Ontem nós, e não é perfeccionismo. Perfeccionismo é pecado. Por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Nós vamos fazer o nosso melhor com as ferramentas que nós temos nas mãos,
com o conhecimento que nós temos, o melhor com aquilo que nós temos de melhor. E ontem nós tivemos a reunião de casais. E a reunião de casais foi algo tremendo. Foi tremendo. E eu não costumo, pregar com projeção, com slide. Fico até meio perdidão. Mas ontem a gente fez isso. E quem estava aqui viu como que foram apresentados os slides, Tudo certinho, tudo alinhado, tudo bem configurado, encaixado e tal, não sei o quê. E se fosse ver, ela não teria tempo para fazer aquilo. Eu saí 3 horas da tarde ontem de casa, vim ensaiar o louvor, eles ficaram em casa, e aí quando eu cheguei em casa, ela já tinha terminado. Na verdade ela mandou para mim, terminou o ensaio, eu fiquei aqui um pouco ainda, era umas 5h30 eu saí daqui, mas ela mandou para mim tudo pronto, que eu tinha que imprimir algumas coisas, umas dinâmicas que nós fizemos. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos nos espelhar em pessoas que andam na excelência. Nós precisamos nos espelhar em pessoas que fazem o seu melhor. E ela não faz para ninguém, meus irmãos. Ela faz para Jesus. Ela faz para Jesus, ela faz para Deus. A maior parte das coisas que ela faz, ninguém nem fica sabendo. A maior parte das coisas que ela entrega, ninguém fica sabendo. A dedicação com as crianças, a dedicação com o ministério infantil, a dedicação com a escola. E pensar em tudo, e saber de todos os detalhes, e entender o que precisa. É muita excelência. Mas nem todos nós vamos alcançar um nível alto de excelência, mas nós vamos fazer com excelência com aquilo que nós temos. Porque é isso que o Senhor quer. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E agora nós precisamos nos espelhar nele e dar a nossa vida por ele. Entregar nossa vida para ele. Fazer com excelência para ele. Dar o nosso melhor para ele. Nos desviar do mal por ele. É por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós entendemos que ele é santo e que nós precisamos honrar a sua santidade, andando em santidade, nós vamos nos desviar do mal. Aí eu não peco porque é proibido. Não. Nós tivemos aqui uma reunião de pais dos alunos da escola, e eu fiz uma apresentação, eu ministrei mesmo para os pais sobre a lei que corrige e o amor que transforma. Por quê? Porque o amor sozinho, ele vai ser permissivo, muitas vezes. A lei sozinha, ela vai ser legalista. Mas os dois juntos vão gerar transformação interior. Então nós precisamos entender que eu não peco, não porque o Senhor falou para eu não pecar. Eu não peco porque eu entendi que Deus é santo e eu quero agradar o meu Senhor. Eu não peco porque eu entendi que Deus é santo e eu preciso ser santo como Ele é santo, porque a palavra de Deus fala: sede santos como eu sou santo. Então você nunca pecou, nunca vai pecar, não peca. Não é isso que eu estou falando. Só que a partir do momento que nós entendemos a santidade de Deus, nós tratamos o pecado como um acidente, e ele se torna de fato um acidente na nossa vida. Coisa que acidente acontece, mas a gente não quer que aconteça. Se nós formos intencionais no pecado, o pecado já não é um acidente. Nós temos que ser intencionais na santidade, na santificação, em fugir do mal. Tem coisas que não é a oração que vai resolver, tem coisas que é a atitude. José foi tentado pela mulher de Potifar, ele não ficou orando lá: Senhor, me livra dessa mulher, a mulher tirando a roupa dele, me livra dessa mulher. Não, José, saiu correndo. Vão ter situações que nós vamos ter que sair correndo, deixar as pessoas falando sozinhas, para agradar o Senhor. Mas você sem educação, você prefere ser educado e desagradar o Senhor? Ou ser sem educação e agradar o Senhor? É o Senhor que nos justifica.
Então fuja da aparência do mal, diz a palavra. Fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Não está falando fuja do mal. Quando você estiver no mal, fuja dele. Não, está falando fuja da aparência do mal. Sabe por quê? Porque da aparência para o mal é uma linha muito tênue. E nós vamos incorrer o quê? No erro, nós vamos cair. Por quê? Porque nós temos, como Paulo diz, uma inclinação natural para o pecado. E essa inclinação natural para o pecado vai fazer com que a gente caia. Não flerte com o pecado, não flerte com o erro, não fique brincando com o pecado. Não pense que você pode vencer o inimigo, porque o inimigo tem poder, mas o nosso Deus é todo poderoso. E até falhou minha voz. Desafinei. O nosso inimigo, ele tem poder, mas ele só vai até onde Deus permite. Se você não deve nada para ele, Deus não permite que ele toque na sua vida. O inimigo tocou a minha vida, por isso que eu estou sofrendo isso. Não, se você pensar um pouquinho, você vai ver que lá no passado você plantou algo e você está colhendo hoje. E eu não estou falando que o inimigo não trabalha. O inimigo está ao nosso derredor. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Ele está trabalhando contra a minha vida e contra a sua vida. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer nos tirar dos caminhos do Senhor. Ele quer nos distrair. As distrações são uma arma muito poderosa que ele tem usado nos últimos dias. Nós precisamos ter vigilância. E a vigilância vem antes da oração. Vigiai e orar. Nós precisamos vigiar e depois orar. Tem coisas que a gente está orando e não está vigiando. Senhor, livra aquela tentação de mim. Aí você vai ao encontro da tentação. Não, precisa vigiar. Vigia, crente. Precisa vigiar. Será que nós temos liberdade para falar: Senhor, o que eu faço para o Senhor? O que eu faço para as pessoas? Pode fazer por mim também. Será que nós temos liberdade para falar isso? Nós estamos vendo o Senhor é o bom pastor e essa é a cobertura do reino. Cobertura nos fala de pelo menos 3 coisas: proteção, diga proteção, cuidado e condução. Essa é a cobertura do reino. A cobertura do reino nos dá proteção. Ela nos protege. Toda a correção do Senhor na nossa vida é proteção, é prevenção, é livramento. Nós somos corrigidos pelo Senhor e a gente se revolta com Deus. Nós somos corrigidos. Sabe o que a palavra fala? Que o Senhor, Ele açoita o filho que ama. Então não é uma correçãozinha, é uma correção zona. E quando nós somos corrigidos, muitas vezes nós nos revoltamos com Deus. E queremos colocar a culpa em todo mundo, menos olhar para nós mesmos e ver que nós estamos errados. Se tem alguma coisa errada entre você e Deus, o problema não está nele. O problema não está no Senhor. E se há algum problema de relacionamento, a primeira atitude que você tem que tomar não é afronta, não é discussão, não é nada disso. É você olhar para o seu interior e ver dentro de você o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, o que o Senhor está corrigindo em você para que você seja protegido por Ele. A palavra fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e os livra, que os temem, né? E os livra. E o anjo do Senhor só vai ficar e permanecer acampado na vida daqueles que não estão dando abertura, brecha, legalidade no mundo espiritual. Porque senão, se nós dermos legalidade através do pecado, do erro, nós vamos fazer com que o anjo se afaste de nós. E aí nós não estaremos mais protegidos. Cobertura no reino
fala dessa proteção que nós temos. Mas a proteção, ela só permanece se nós permanecermos nele. A proteção só permanece se nós permanecermos nele, buscando a santificação todos os dias, buscando melhorar a cada dia mais para a glória do nome do Senhor. Cobertura nos fala de cuidado. E quanto cuidado o Senhor tem tido para conosco? Quanto cuidado o Senhor tem demonstrado para mim e para a sua vida? Quanto cuidado o Senhor tem dispensado sobre nós? O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. E ele continua a cuidar de nós todos os dias. Há livramentos que você vive, que você nem fica sabendo. Há coisas que acontecem, que são livramentos do Senhor, e você está pisando duro e murmurando com o Senhor, porque eu queria ir naquele lugar, mas meu carro não pega. É livramento do Senhor. Glorifica o Senhor em todas as coisas, porque se você anda com o Senhor, tudo Ele faz com propósito. Eu lembro de uma história que o Itamar foi para Leme com a família, e aí eles estavam para vir embora. Foi ligar o carro não ligava. Foi ligar o carro não ligava. Era noite, eles resolveram dormir lá. E dormiram. No dia seguinte, vamos ver, eu tenho que arrumar esse carro, resolver. Foi, ligou o carro ligou. Não aconteceu mais nada com o carro. Livramento. Uma vez a Gesa, nós morávamos em Araras, a Gesa vinha todos os dias para trabalhar aqui na usina. E um dia ela perdeu hora, e saiu muito tarde. Aí quando ela saiu, ela passa perto de Pirassununga e tinha tido um acidente terrível na estrada. Talvez se ela tivesse saído no horário certo, ela teria participado, não sei, do acidente. Livramento. Isso que nós estamos falando é o que nós sabemos. E o que nós não sabemos? O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. O Senhor tem cuidado de tudo, de tudo. Tudo que nós precisamos Ele tem. Seja no âmbito físico, emocional ou espiritual. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. E Ele tem cuidado de nós. Cobertura também fala de condução. A palavra de Deus, ela é a bússola que nós precisamos para ser conduzidos por esse pastor. A palavra de Deus é o direcionador que nos aponta o caminho e nos ensina o caminho que devemos seguir. A palavra de Deus é o que nos orienta. E essa cobertura no reino é a cobertura que nós precisamos de condução para o centro da vontade de Deus com o alvo do propósito. Se nós estamos no Senhor, o Senhor está conduzindo as nossas vidas para o centro da vontade de Deus. E nós vamos atingir o alvo. Nós vamos viver o propósito. E propósito não se descobre procurando propósito. Propósito se descobre vivendo a vocação que o Senhor tem para as nossas vidas. Propósito se descobre vivendo a vida cotidiana, a rotina do dia a dia. Propósito se descobre atendendo ao chamado de Deus para andar com Ele todos os dias, no secreto, ter intimidade com Ele e avançar, ouvindo a voz dEle, sabendo a direção que nós temos que ir. Aí nós vamos descobrindo um propósito, é o propósito que nos alcança. É o propósito que nos alcança. Nós precisamos ter um entendimento. Quantos de nós, inclusive eu, ficamos procurando o nosso propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Mas quem vai falar isso é o Senhor. E Ele vai falar para você. Ele vai informar para você. Mas para isso você precisa dedicar a sua vida a Ele. Uma vida dedicada ao Senhor nos leva a ser conduzidos por esse bom pastor. A vivência do propósito que Ele tem para nós. Tudo isso, proteção, cuidado, condução, está nessa cobertura do reino, nesse pastoreio. Isso nos fala de relacionamento.
Por quê? Primeiro, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Nós fomos um dia lá na usina, no ano de 2023, nós fizemos a primeira encenação de Páscoa. E naquela época da encenação, nós pegamos uma ovelha emprestada, um cordeiro de 1 ano, exatamente. Pegamos 2, na verdade, para fazer a encenação. Lá da usina, e a gente foi buscar. Quando a gente chegou lá, as ovelhas estavam todas no campo, longe. E aí eu olhei e falei, nossa, e agora para pegar essa ovelha, né? Esperando o rapaz chegar. E o rapaz chegou. Pô, vocês vieram buscar, conversa aqui, conversa ali. Peraí que eu vou chamar. E chamou um outro rapaz. O outro rapaz foi e falou. Ele falou alguma coisa. Ele fez um sinal, um barulho com a boca. Eu não lembro o que ele fez. Eu sei que o sinal que ele deu, as ovelhas se juntaram e vieram na direção dele. Foi uma coisa linda. E se você for em algum lugar que tem ovelhas, você vai ver isso acontecer. Por quê? Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Como nós vamos reconhecer a voz do nosso pastor se nós não tivermos relacionamento com ele? Como nós vamos reconhecer a voz do nosso pastor, que é Jesus, se nós não nos dedicarmos a entender qual é o timbre da voz dele? Se é agudo, se é grave. Se nós não entendermos qual é a tonalidade, se nós não entendermos como ele fala, se ele fala alto, se ele fala baixo, se ele fala docemente ou se ele fala mais rígido, nós precisamos conhecer a voz dele. E quando ele nos chamar, nós vamos reconhecer. Conhecer de novo, reconhecer. Como que nós vamos ouvir e reconhecer a voz do nosso pastor se nós não andamos com ele? Nós precisamos andar com ele todos os dias. Nós cantamos, ele é o meu respirar, ele é o meu respirar. Mas a primeira coisa que a gente faz ao acordar é pegar o celular. Nós estamos respirando o celular. Lógico que não, mas nós precisamos reconhecer que ele é o ar que nós respiramos. Sabe por quê? Todo ser humano confessa o nome do Senhor. Porque o judeu não fala o nome do Senhor. O judeu não pronuncia o nome do Senhor. Por quê? Porque há um mandamento que fala, não falarás o nome do Senhor em vão. E para não falar o nome do Senhor em vão, ele não fala o nome do Senhor. Ele fala talvez o eterno, né? Ele fala alguma outra coisa, mas ele não fala Yahvé. Porque Yahvé, na verdade, é o ar, é o sopro de vida. Então, todas as vezes que nós estamos respirando, nós falamos com todo o seu vivo. Declara o nome do Senhor. Então, quando nós acordamos, nós declaramos. E assim, nós vamos atraindo a presença dele. Todo ser humano declara Yahvé, mas nem todo ser humano reconhece. E nós podemos, sabe fazer o quê? Desprezar a presença dele. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas nós podemos desprezar a presença dele. Não existe algo mais valioso nas nossas vidas do que a presença do nosso pastor, do nosso bom pastor, chamado Jesus. As ovelhas confiam no seu pastor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confiar não é igual a acreditar. Não é a mesma coisa. Você acredita em Deus? Todo mundo vai falar, eu acredito. Você confia em Deus? Tem uma história de um rapaz que andava com aqueles monociclos na corda bamba, e era no alto, não tinha rede de queda. Então 2 pessoas olharam e falaram, meu Deus, olha como esse cara anda, que legal, que começaram a admirar. E aí um terceiro chegou e falou, você acredita que aquele cara vai andar
Eu acredito. E aí o cara foi e andou. Você acredita? Acredito. Você confia que ele vai? Confia. Então vai lá e anda com ele. E você confiaria? Porque acreditar é você saber que ele está lá. É você saber que ele pode fazer. É você saber que ele é todo-poderoso. É você saber que ele é Deus. É você saber que ele está cuidando de você. É você saber, é você saber, é você saber. Agora confiar é entregar. Entregar. Quando eu confio, eu entrego. E não retenho mais. Quando eu confio, eu entrego. O que você precisa entregar hoje para o Senhor? O que você precisa entregar hoje para o Senhor? O que você precisa confiar ao Senhor hoje? O Senhor, o nosso bom pastor, nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar nele. E às vezes nós estamos entregando algo e pegando de volta. Ou então nós falamos que entregamos a nossa vida a Jesus, mas essa área, deixa que eu cuido, Senhor. Seja o Senhor de 90% da minha vida. E esse restinho aqui, pode deixar que eu cuido. Pode deixar que eu administro, porque eu gosto, sabe, desse... Não. Se você entregou a sua vida ao Senhor, é 100%. E agora você precisa confiar. Confiar. As ovelhas têm confiança no seu pastor em absolutamente tudo. Quando você recebe a revelação do reino, que é a luz, você tem acesso ao reino, que é a porta. E lá você encontra uma cobertura. Um pastor que vai suprir todas as coisas. O reino nos oferece tudo o que nós precisamos. O reino oferece tudo o que nós precisamos. Mateus capítulo 6. Se você quiser, abra comigo. Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino nos oferece tudo o que nós precisamos. Tem uma música que fala: eu procurei em outros lugares, em outras pessoas, em outras coisas, ou em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas coisas, mas só no Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos. E o Senhor é um rei que está assentado em um alto e sublime trono, e Ele está comandando, Ele está governando o seu reino. Nós então somos servos do reino do nosso rei. E como servos do reino do nosso rei, nós precisamos entender a legislação desse reino. Nós precisamos entender o que tramita nesse reino. Por quê? Porque muitas coisas nós não vivemos e não rompemos no mundo espiritual, porque nós não entendemos o reino. Nós não entendemos o reino.
Nós entendemos a religião, nós entendemos o estatuto da igreja, nós entendemos a liturgia de culto, nós entendemos tudo isso, mas o reino a gente não entende. O reino vai muito além de todas essas coisas. O reino vai muito além de 4 paredes de uma igreja. O reino vai muito além de uma liturgia de culto. O reino vai muito além de algumas horas que nós passamos reunidos aqui. O reino vai muito além de regras, de imposições. O reino é um lugar de liberdade. E liberdade, nós só viveremos num lugar que tem leis, que tem regras. Mas o reino nos dá a liberdade de viver muito além do que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos entender o reino. Por isso nós precisamos entrar no reino. Por isso nós precisamos ter a revelação do reino. Por isso nós precisamos entender que há um bom pastor que está cuidando de nós, que está nos dando cobertura, mas é só nesse reino que nós vamos encontrar verdadeiramente esse pastor. Talvez você tenha entregado a sua vida para Jesus. E você já aceitou a Jesus. Mas você ainda não conheceu a Jesus. Talvez você teve um gesto de fé em declarar que Jesus é seu único e suficiente Salvador e Senhor. Que a partir de agora eu passo a viver somente para Cristo. A partir de agora, Ele assume o senhorio da minha vida. A partir de agora, eu sou salvo em Jesus. Mas uma coisa é ser salvo. Uma coisa é ser salvo. Outra coisa é viver o reino. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo sabia que teria 3 sofrimentos terríveis na cruz. Primeiro, sofrimento físico. Ele abriu mão da glória do reino para que nós pudéssemos acessar o reino. Meus irmãos, não é maravilhoso saber isso? Não é maravilhoso ter esse entendimento? Ele abriu mão da glória do seu reino, se fez carne, habitou entre nós, se entregou em uma cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao seu reino. É uma oportunidade, uma possibilidade que Ele nos dá de viver uma nova dimensão, novas realidades no reino do Espírito. Entenda, o Senhor se entregou por nós. Segundo o sofrimento terrível da cruz, Ele carregou a dor, os traumas, as maldições e os pecados de toda a humanidade. E falar sobre a cruz é forte demais. Falar sobre a cruz mexe com todas as nossas estruturas. Por quê? Porque Ele não precisava fazer isso. E mais do que isso, Ele não merecia ir para esse lugar. Ele não merecia a cruz. A cruz não era para Ele. Tanto que estudiosos falam que a cruz era maior do que o seu tamanho, porque ela já estava preparada para Barrabás. Mas para o cumprimento de um propósito, e diga-se de passagem, o Senhor nasceu, cresceu e morreu sabendo qual seria o seu propósito de vida, e Ele viveu o seu propósito de vida até o fim. Talvez se eu e você soubéssemos que o nosso propósito é morrer, nós não viveríamos a exclusividade do Senhor. Jesus não precisava fazer isso. Jesus não merecia passar por isso. Mas Ele carregou naquela cruz tudo o que foi necessário para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao seu reino. E nós precisamos nos sentir privilegiados em poder ter o conhecimento e ter esse acesso. Porque não há outra forma de nós nos encontrarmos com o Pai, a não ser através de Jesus. Quando Ele carrega aquela cruz, Ele não está somente levando o peso da madeira, mas Ele está também levando o peso dos nossos pecados. O pecado de toda a humanidade.
o pecado de toda a humanidade, de todos os lugares. Então nós precisamos ter um entendimento do que é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o nosso acesso ao reino. Mas a partir da cruz, nós precisamos viver a nossa vida cristã. A partir da cruz, nós precisamos nos esforçar para fazer a nossa parte. A cruz não é automática. A cruz nos salva. A cruz nos dá um acesso. E agora nós precisamos acessar esse lugar para viver a nossa vida cristã. E a vida cristã, ela precisa ser baseada na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, e não nos nossos achismos, não na construção que nós recebemos dos nossos pais, não nas informações que nós recebemos de alguma pessoa que é especialista em alguma área, não é da formação que nós recebemos na faculdade. Não, a base da nossa vida cristã é a palavra de Deus. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos viver o cristianismo como ele tem que ser vivido. Nós vamos ficar no misticismo, nós vamos misturar outras coisas que não são o cristianismo puro, o evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chama para a santidade. E santificação é separação, consagração, é sermos separados. Separados do quê? Separados do curso desse mundo, separados das coisas que são oferecidas por Satanás e seus demônios, separados do pecado, separados da vida promíscua, separados de tudo aquilo que nos leva à ruína, separados de tudo aquilo que mexe profundamente com a nossa vida emocional, com a nossa alma. Nós precisamos nos separar. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo. Sexta-feira, nós tivemos a Vigília Kids aqui, e o G e a Kinha levaram os adolescentes para a casa deles, e fizeram uma noite com os adolescentes, e eles fizeram lá, somos uno em Cristo. Somos uno em Cristo. O que era isso? Era aquele jogo Uno, né? Aquele jogo de cartas Uno. Então eles imprimiram algumas cartas e tal, e cada um tinha que ir com uma cor, e fizeram o jogo do Uno, fizeram outras dinâmicas, outras brincadeiras. E tem no Uno, quem joga Uno, quem já jogou, sabe que tem aquela carta que é uma flechinha para cá, uma flechinha para cá. Então se o jogo está indo assim, quando aparece aquela carta, você tem que voltar o jogo. Eles estavam fazendo a relação das cartas com a vida em Cristo. E a carta do bloqueio era a carta do bloqueio para o pecado, né? De virar as costas para o pecado. A carta do troca de mão foi o que Jesus fez na cruz por nós, trocando o nosso lugar pelo lugar dele, pelo lugar da... Estou nem aquele rapaz da internet, né? Fazendo a troca. Era para nós estarmos na cruz, mas Jesus foi para a cruz por nós. E tinha essa carta da setinha para cá, setinha para lá. E essa carta eles falaram que é a conversão. E o que é a conversão? A conversão é a mudança de direção. Estávamos indo para essa direção. E todo mundo estava indo para a mesma direção. Mas de repente, uma luz se acendeu na nossa cabeça. Nós tivemos uma revelação de um reino que existe e nós não sabíamos. Agora nós enxergamos então uma porta. E essa porta está escrito, é para trás. E nós viramos. E tomamos uma nova direção. Na contramão de todo mundo que estava indo para lá. Mas nessa contramão, e no meio dessa multidão, indo à contramão dessa multidão que está indo todos para o mesmo lugar, para o mesmo curso, para o mesmo rumo, falando que tudo é normal, tudo é natural, não tem problema, vamos aí, vamos curtir, é isso. Nós estamos aqui, andando para cá e indo, nos esforçando, porque andar contra a correnteza não é fácil, nós precisamos nos esforçar, mas no meio de tudo isso, tem um pastor que cuida de nós.
No meio de tudo isso, tem um pastor que cuida de nós. Quando você vai contra a correnteza, quanto mais fundo você vai, mais difícil fica de você caminhar. Essa é a proposta do Senhor. Nós precisamos andar contra a correnteza e nos esforçarmos, porque o reino, ele é tomado à força. Se não tiver esforço da nossa parte, nós não vamos acessar lugares que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos entender que a correnteza vem, e nós precisamos fazer força para encontrar ela. Até que nós vamos encontrar um lugar que não dá pé. E aí nós vamos nos lançar nessas águas. E as águas do Espírito nos levam para onde Ele quer. Terceiro sofrimento terrível da cruz. O Pai o abandonou. O Pai o abandonou. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Em toda a palavra, Jesus chama Deus de Pai. Mas na cruz ele declara: Deus meu, por que me abandonaste? Por que na cruz ele fala Deus e não fala Pai? Porque o pecado tinha tomado a vida dele. E é o pecado que nos separa do Pai. Por isso ele não poderia falar Pai. Ele só poderia falar Deus. Porque o pecado nos afasta da paternidade do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E por que ele fez isso? Porque Jesus passou por todo esse sofrimento, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Agora pergunte para você mesmo: eu mereço? Pergunte para você mesmo: eu mereço? Eu sou bom o suficiente para merecer tão grande salvação? Para merecer tão grande bênção? De ter acesso a um lugar, espiritualmente falando, que eu ainda não conheço, talvez, mas que o Senhor está me dando a possibilidade de acessar? Nós não merecemos. Tudo que nós fizermos a mais não vai mudar o amor dele por nós. Tudo que nós deixarmos de fazer, e não é esse o pensamento, deixarmos de fazer, continuar fazendo, mas mesmo que nós venhamos a deixar de fazer algo, o amor dele não muda, não diminui, não aumenta. O amor dele é o mesmo. Sabe por quê? Porque o amor é o elo de ligação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo.